da competência recursal, do agravo de instrumento. Artigo 248. Distribuído o agravo de instrumento, o relator dele não conhecerá quando inadmissível, prejudicado ou não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, observado o disposto no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Negar-lhe aprovimento nas hipóteses do artigo 932, inciso 4, do Código de Processo Civil. Poderá atribuir-lhe efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Depois de facultada a apresentação de resposta, dará provimento ao recurso, nas hipóteses do artigo 932, inciso 5º, do Código de Processo Civil. Determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 dias. Artigo 249. Cumprido o disposto no artigo anterior, o relator solicitará dia para julgamento, observando, se for o caso, o artigo 88. Artigo 250. O agravo de instrumento será sempre julgado antes da respectiva apelação, se houver, independentemente de estarem incluídos na mesma ou em diferentes pautas de julgamento. Após o trânsito em julgado, cópia da decisão será encaminhada ao juiz da causa para juntada aos autos principais. As partes serão intimadas para, no prazo de 10 dias, retirarem as peças de seu interesse. Providenciada a baixa, os autos serão encaminhados para imediata destruição. Da apelação civil. Artigo 251. Distribuída a apelação, o relator dela não conhecerá quando inadmissível, prejudicada ou não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, observados os artigos 932, parágrafo único, e 1007, parágrafos 2º e 4º, do Código de Processo Civil. Decidirá sobre requerimento de concessão de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1012, parágrafo 3º, inciso 2º, do Código de Processo Civil. Negar-lhe aprovimento nas hipóteses do artigo 932, inciso 4º, do Código de Processo Civil. Dar-lhe aprovimento nas hipóteses do artigo 932, inciso 5º, do Código de Processo Civil. Determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 dias. O relator determinará a intimação das partes para manifestação na hipótese do artigo 933, caput, do Código de Processo Civil. Antes de distribuída a apelação, o requerimento previsto no inciso 2º será formulado por meio de petição, observado o disposto no artigo 1012, parágrafo 3º, inciso 1º, do Código de Processo Civil. A petição de que trata o parágrafo anterior será distribuída aleatoriamente, salvo prevenção anterior, e oportunamente apensada aos autos da apelação. Artigo 252. Observado o disposto no artigo anterior, o relator solicitará dia para julgamento. No processamento e julgamento da apelação atender-se-á ao disposto no artigo 88. Artigo 253. Julgada a apelação ou remessa necessária em mandado de segurança, a decisão será comunicada pela Secretaria à autoridade coatora. Da apelação criminal. Artigo 254. A apelação criminal será processada e julgada na forma estabelecida na legislação processual e neste regimento. Artigo 255. Distribuída a apelação, ocorrendo a hipótese prevista no artigo 600, parágrafo 4º, do Código de Processo Penal, independentemente de despacho, abrir-se a vista ao apelante. Ao findar o prazo, com ou sem razões, os autos serão remetidos ao órgão do Ministério Público junto à vara de origem, para as contrarrazões.
Se não ocorrer a hipótese prevista no caput deste artigo, os autos serão remetidos à Procuradoria de Justiça para oferta de parecer em 10 dias, se o acusado estiver preso ou se tratar de apelação de sentença em processo de contravenção ou de crime ao qual a lei comine pena de detenção, o prazo será de 5 dias. Se o feito não comportar revisão, o relator, no prazo legal ou, na falta deste, em 15 dias, elaborará relatório e mandará incluí-lo em pauta de julgamento. Tratando-se de apelação de sentença que tenha cominado ao acusado pena de reclusão, os autos serão conclusos ao revisor, que disporá do mesmo prazo do relator para solicitar inclusão do processo em pauta de julgamento. Artigo 256. Julgada a apelação criminal relativa a acusado preso, o secretário do órgão julgador comunicará a decisão à vara de execuções penais ou à vara de execuções das penas e medidas alternativas. Da carta testemunhável. Artigo 257. A carta testemunhável será processada e julgada conforme estabelecido na legislação processual e neste regimento, observada a forma prevista para o recurso originário. Após a distribuição, os autos serão remetidos à Procuradoria de Justiça para oferta de parecer no prazo de 5 dias. Artigo 258. Provido o recurso, o órgão julgador determinará o processamento do recurso originário ou seu seguimento para o juízo a de quem poderá julgar o mérito se suficientemente instruída a carta testemunhável. Do recurso de habeas corpus. Artigo 259. O recurso de habeas corpus poderá ser submetido ao segundo grau de jurisdição em decorrência de remessa de ofício ou de recurso voluntário e receberá, em ambos os casos, a mesma denominação. Artigo 260. O recurso da decisão que denegar ou conceder ordem de habeas corpus deverá ser interposto nos próprios autos em que houver sido lançada a decisão recorrida. Artigo 261. Distribuído o recurso, independentemente de determinação do relator, os autos serão remetidos à Procuradoria de Justiça para oferta de parecer no prazo de 5 dias. O relator apresentará o processo para julgamento em mesa na primeira sessão seguinte ao recebimento dos autos advindos da Procuradoria de Justiça. Artigo 262. A decisão do recurso de habeas corpus será imediatamente comunicada à autoridade apontada como coatora ou a que tenha remetido o recurso de ofício, a quem caberá tomar as providências necessárias para seu cumprimento. Os alvarás de soltura e os salvo-condutos serão expedidos pelo tribunal e sempre subscritos pelo presidente do órgão julgador. Do recurso em sentido estrito. Artigo 263. O recurso em sentido estrito subirá ao tribunal nos próprios autos ou mediante traslado, nos casos previstos no Código de Processo Penal. Artigo 264. Distribuído o recurso, os autos irão à Procuradoria de Justiça para oferta de parecer no prazo de 5 dias. Ao retornarem, os autos serão conclusos ao relator, que incluirá o processo em pauta de julgamento, em igual prazo. A decisão será comunicada ao juízo de primeiro grau, e a cópia do acórdão ser-lhe-á remetida no caso de interposição de recurso. Dos recursos de decisões proferidas pelo tribunal e pelo presidente do tribunal. Do agravo interno. Artigo 265. Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 dias. A interposição de agravo interno independe do recolhimento de preparo e atenderá ao disposto no artigo 1021, do Código de Processo Civil. Juntada aos autos a petição do agravo interno, o relator determinará a intimação do agravado para manifestação em 15 dias. Não havendo retratação, o relator solicitará a inclusão em pauta para julgamento pelo órgão colegiado, observado o disposto no artigo 1021, parágrafos 3º, 4º e 5º, do Código de Processo Civil. Nos feitos criminais, o prazo para interposição e resposta ao agravo interno é de 5 dias. Artigo 266. Caberá também agravo interno das decisões do presidente do tribunal nos casos de suspensão de segurança, negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do artigo 1030, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil. Sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do artigo 1030,
parágrafo 2º, do Código de Processo Civil. Pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobre estados, na forma do artigo 1037 do Código de Processo Civil. Pedido a que se refere o artigo 1036, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil. Dos embargos de declaração cíveis. Artigo 267. Os embargos de declaração poderão ser opostos no prazo de 5 dias, contado da publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao respectivo relator. Caso o eventual acolhimento dos embargos implique modificação da decisão embargada, o relator determinará a intimação do embargado para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 dias. O relator apresentará os embargos em mesa na sessão subsequente, proferindo voto, e, não havendo julgamento nessa sessão, será o recurso incluído em pauta automaticamente. Artigo 268. Os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal. Artigo 269. Os embargos de declaração poderão ser conhecidos como agravo interno, se for este o recurso cabível, caso em que o recorrente será intimado para complementar as razões no prazo de 5 dias, prosseguindo-se na forma do artigo 265, parágrafos 2º e 3º. Artigo 270. Acolhidos os embargos de declaração com efeito modificativo, observar-se-á o disposto no artigo 1024, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil. Rejeitados ou acolhidos os embargos de declaração sem efeito modificativo, o recurso interposto anteriormente pela outra parte será processado e julgado independentemente de ratificação. Acolhidos os embargos de declaração interpostos contra acórdão que não conheceu do recurso principal, este poderá ser desde logo julgado, caso esteja em condições de pronta apreciação. Artigo 271. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para interposição de quaisquer recursos. O relator poderá suspender a eficácia da decisão se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Dos embargos de declaração criminais. Artigo 272. Os embargos de declaração poderão ser opostos no prazo de 2 dias, contado da publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao respectivo relator. Artigo 273. Aos embargos de declaração criminais aplica-se, no que couber, o disposto na seção anterior. Dos embargos infringentes e de nulidade criminais. Artigo 274. Os embargos infringentes e de nulidade criminais são cabíveis, no prazo de 10 dias, contra decisão não unânime e desfavorável ao réu, proferida em apelação criminal, carta testemunhável, recurso em sentido estrito ou agravo em execução penal. O recurso não se sujeita a preparo. A escolha de relator recairá em magistrado que não haja participado do julgamento anterior. Artigo 275. Interpostos os embargos, abrir-se a vista ao recorrido para contrarrazões e, em seguida, o relator do acórdão embargado apreciará a admissibilidade do recurso. Da decisão do relator que inadmitir os embargos caberá agravo interno no prazo de 5 dias para a Câmara Criminal. A petição do agravo será juntada aos autos e submetida à apreciação do relator. Mantida a decisão, haverá autuação do agravo interno e distribuição à Câmara Criminal. No caso de provimento do agravo interno, os embargos infringentes serão distribuídos, por prevenção, ao respectivo relator. Artigo 276. Feita a distribuição, os autos serão remetidos à Procuradoria de Justiça para oferta de parecer no prazo de 10 dias. Artigo 277. O relator e o revisor disporão, sucessivamente, do prazo de 10 dias para exame. Após, o revisor pedirá a inclusão em pauta de julgamento. Artigo 278. Julgados os embargos infringentes e de nulidade criminais relativos a acusado preso, a Secretaria do órgão julgador comunicará a decisão à Vara de Execuções Penais ou à Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas. Do recurso extraordinário e do recurso especial. Artigo 279.
O recurso extraordinário e o recurso especial serão interpostos perante o presidente do tribunal em petições distintas. Artigo 280. Recebida a petição do recurso, a Secretaria intimará o recorrido para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias, fim do qual os autos serão conclusos para admissão ou não do recurso, em decisão fundamentada. Artigo 281. Publicada a decisão de admissão, os autos serão imediatamente digitalizados e encaminhados ao tribunal competente por meio eletrônico. Ato da Presidência disciplinará a guarda e o retorno dos autos ao órgão de origem. Artigo 282. Preclusa a decisão de inadmissibilidade, os autos serão remetidos ao órgão de origem. Artigo 283. Interposto agravo contra a decisão que não admitir recurso especial ou extraordinário, o agravado será intimado, de imediato, para oferecer resposta no prazo de 15 dias. Em seguida, os autos serão remetidos à instância superior, observada a ordem do artigo 1031 do Código de Processo Civil. Ato da Presidência disciplinará a guarda e o retorno dos autos ao órgão de origem, observada a natureza civil ou criminal da matéria. Artigo 284. Sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinários ou especiais com fundamento em idêntica questão de direito, o presidente do tribunal selecionará 2 ou mais recursos representativos da controvérsia, que serão encaminhados ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça para fins de afetação, determinando a suspensão do trâmite de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem no tribunal. Na seleção de recursos repetitivos será observado o disposto no artigo 1036, parágrafo 6º, do Código de Processo Civil. Do recurso ordinário. Artigo 285. Recebida a petição do recurso ordinário em habeas corpus, o presidente do tribunal determinará o encaminhamento dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, independentemente de juízo de admissibilidade. Artigo 286. Recebida a petição do recurso ordinário em mandado de segurança, o presidente do tribunal determinará a intimação do recorrido e eventuais litisconsortes para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias. Decorrido o prazo, os autos serão remetidos ao Superior Tribunal de Justiça, independentemente de juízo de admissibilidade. Dos processos incidentes e dos incidentes processuais. Do incidente de arguição de inconstitucionalidade. Artigo 287. A inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público poderá ser arguida incidentalmente perante o Conselho Especial ou qualquer outro órgão fracionário nos julgamentos de sua competência. Ouvida a parte contrária no prazo de 15 dias, os autos serão encaminhados ao Ministério Público para parecer no prazo de 30 dias. Em seguida, a questão será submetida ao órgão colegiado ao qual competir o conhecimento do processo. A adição será decidida por maioria simples. Artigo 288. Se a adição for rejeitada, prosseguirá o julgamento. Acolhida, lavrar-se-á acórdão e a questão será submetida ao Conselho Especial, com o encaminhamento do processo. Será rejeitada a adição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento do Conselho Especial do Tribunal de Justiça ou do Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. Artigo 289. Distribuído o incidente ao Conselho Especial, o relator notificará a pessoa jurídica de direito público responsável pela edição do ato questionado para, querendo, se manifestar no prazo de 15 dias. A manifestação deverá se restringir ao objeto da edição de inconstitucionalidade. Artigo 290. Qualquer das partes legitimadas à propositura das ações previstas no artigo 103 da Constituição Federal poderá manifestar-se, por escrito, sobre a questão constitucional objeto de apreciação, no prazo de 15 dias da distribuição. No mesmo prazo, mediante despacho irrecorrível do relator e considerada a relevância da matéria e a representatividade, poderá ser admitida a manifestação de outros órgãos ou entidades por meio de memoriais ou apresentação de documentos, que serão juntados aos autos. Artigo 291. Em seguida, o Ministério Público será ouvido no prazo de 30 dias. Artigo 292. Devolvidos os autos pelo relator,
o presidente designará a sessão de julgamento e enviará cópia do relatório e do acórdão de admissibilidade do incidente a todos os desembargadores. Artigo 293. A inconstitucionalidade será declarada por maioria absoluta, observada a regra do artigo 12, parágrafo 1º, computando-se o voto do presidente. Lavrado o acórdão, o processo retornará ao órgão fracionário para a conclusão do julgamento do incidente de assunção de competência. Artigo 294. É admissível a assunção de competência quando o julgamento de recurso, de remessa necessária ou de processo de competência originária envolver relevante questão de direito, com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos. Quando ocorrer relevante questão de direito a respeito da qual seja conveniente a prevenção ou a composição de divergência entre câmaras ou turmas cíveis. Não será admitida a adição quando a questão de direito tiver sido objeto de decisão em julgamento de casos repetitivos. Artigo 295. Verificados os pressupostos legais, o relator proporá, de ofício ou a requerimento das partes, do Ministério Público ou da Defensoria Pública, que seja o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária julgado pela Câmara de Uniformização. Artigo 296. O pedido das partes deverá ser deduzido nas razões e contrarrazões do recurso ou na petição inicial e no prazo de resposta. Nos processos em que deve intervir, o Ministério Público deduzirá o pedido no prazo para sua manifestação. Nos processos em que atuar, a Defensoria Pública deduzirá o pedido no prazo do caput. Nas demais hipóteses, o Ministério Público e a Defensoria Pública deduzirão o pedido até o lançamento do relatório. Artigo 297. O pedido será instruído com os documentos necessários à demonstração dos pressupostos para a assunção de competência. A decisão do relator quanto à apresentação da proposta de instauração do incidente será irrecorrível. Artigo 298. A proposta será submetida pelo relator ao órgão colegiado ao qual competir o conhecimento do processo. Acolhida a proposta, será lavrado acórdão e remetidos os autos à Câmara de Uniformização para o julgamento do recurso, da remessa necessária ou do processo de competência originária. Rejeitada a proposta, prosseguir-se-á no julgamento. Artigo 299. Distribuído o feito à Câmara de Uniformização, no prazo máximo de 30 dias o relator devolverá os autos à Secretaria com relatório e solicitação de inclusão em pauta para julgamento. Cópia do relatório será encaminhada aos desembargadores. Artigo 300. Na sessão de julgamento haverá deliberação prévia sobre o interesse público na assunção de competência. Inadmitida a assunção de competência, será lavrado acórdão e os autos retornarão ao órgão originário para julgamento do recurso, da remessa necessária ou do processo de competência originária. Admitida a assunção de competência, a Câmara de Uniformização julgará o recurso, por maioria absoluta, a remessa necessária ou o processo de competência originária e fixará a tese respectiva. Cópia do acórdão será encaminhada à Comissão de Jurisprudência para o fim dos artigos 331, parágrafo 4º, e 334, parágrafo 1º. Artigo 301. O acórdão vinculará todos os juízes e órgãos fracionários do Tribunal, exceto quando houver revisão da tese em qualquer das hipóteses previstas na legislação processual. A revisão da tese atenderá ao disposto nos artigos anteriores, no que couber. Do incidente de resolução de demandas repetitivas. Artigo 302. O pedido de instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas, restrito aos processos de competência do Tribunal, será dirigido ao presidente do Tribunal. Pelo juiz ou relator, por ofício. Pelas partes, por petição. Pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública, por petição. O ofício ou a petição será instruído com os documentos necessários à demonstração do preenchimento dos pressupostos para a instauração do incidente. Artigo 303. Feita a distribuição à Câmara de Uniformização, o relator levará o incidente para o juízo colegiado de admissibilidade, lavrando-se o respectivo acórdão. Artigo 304. Admitido o incidente, o relator suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos,
que tramitam na Justiça do Distrito Federal, inclusive no sistema dos juizados especiais. Poderá requisitar informações a órgãos em cujo juízo tramita processo no qual se discute o objeto do incidente, que as prestarão no prazo de 15 dias. Intimará o Ministério Público para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 dias. A suspensão será comunicada aos órgãos judiciários competentes. Cessa a suspensão se o incidente não for julgado no prazo de 1 ano, salvo decisão fundamentada do relator em sentido contrário. Artigo 305. O presidente do tribunal determinará a inclusão do incidente no banco eletrônico de dados e a comunicação da sua admissibilidade ao Conselho Nacional de Justiça. Artigo 306. O relator ouvirá as partes e os demais interessados, inclusive pessoas, órgãos e entidades com interesse na controvérsia, no prazo comum de 15 dias. As partes interessadas poderão requerer a juntada de documentos e a realização de diligências necessárias à elucidação da questão de direito controvertida. Em seguida, manifestar-se ao Ministério Público, no mesmo prazo. O relator poderá designar audiência pública para ouvir depoimentos de pessoas com experiência e conhecimento na matéria. Artigo 307. Concluídas as diligências, o relator lançará relatório e determinará a inclusão do incidente em pauta para julgamento. Incluído o incidente em pauta, cópia do relatório será enviada aos membros da Câmara de Uniformização. Artigo 308. No julgamento do incidente, observar-se-á a seguinte ordem. O relator fará a exposição do objeto do incidente. Poderão sustentar suas razões, sucessivamente, o autor e o réu do processo originário e o Ministério Público, pelo prazo de 30 minutos. Os demais interessados, no prazo de 30 minutos, divididos entre todos que tenham se inscrito com pelo menos 2 dias de antecedência. Considerando o número de inscritos, o prazo poderá ser ampliado pelo presidente da sessão. A deliberação será tomada por maioria absoluta. Artigo 309. O acórdão abrangerá a análise de todos os fundamentos suscitados, favoráveis ou contrários, concernentes à tese jurídica discutida e passíveis de influenciar na sua fixação. Cópia do acórdão será encaminhada à Comissão de Jurisprudência para o fim dos artigos 331, parágrafo 4º, e 334, parágrafo 1º. Artigo 310. Se o incidente tiver por objeto questão relativa à prestação de serviço concedido, permitido ou autorizado, o resultado do julgamento será comunicado ao órgão, ao ente ou à agência reguladora competente para fiscalização da efetiva aplicação, por parte dos entes sujeitos à regulação, da tese adotada. Artigo 311. A revisão da tese jurídica firmada no incidente far-se-á, pelo mesmo órgão, de ofício ou mediante requerimento dos legitimados do artigo 302 e atenderá ao disposto nos artigos 303 a 310. Acolhida a revisão, haverá deliberação sobre a modulação dos efeitos da alteração em face do interesse público e da segurança jurídica, que deverá ser tomada por 2/3 da exceção e do incidente de impedimento e suspeição. Artigo 312. Os desembargadores declarar-se-ão impedidos ou suspeitos nos casos previstos em lei. A declaração será feita por escrito pelo relator e pelo revisor, nos demais casos será feita verbalmente e constará da ata de julgamento. Se a causa do impedimento ou da suspeição estiver anotada na capa dos autos, constará da papeleta de julgamento e o presidente do órgão julgador a declarará quando chamar o processo a julgamento. Artigo 313. A adição de impedimento ou de suspeição suspenderá o processo até o julgamento do incidente. Os autos da exceção ou do incidente serão apensados aos autos do processo originário. Artigo 314. A adição de impedimento ou de suspeição do relator será suscitada nos 15 dias posteriores à distribuição ou, quando não tiver por fundamento motivo preexistente, do fato que ocasionou o impedimento ou a suspeição. Artigo 315. A adição deverá indicar os fundamentos de fato e de direito da recusa do magistrado e será instruída com documentos e rol de testemunhas, se houver. Quando exigido por lei, a petição será assinada pela própria parte ou por procurador com poderes especiais.
Artigo 316. Autuada a petição, os autos serão remetidos ao magistrado apontado como impedido ou suspeito. Se não admitir o impedimento ou a suspeição, o magistrado oferecerá resposta em 15 dias. Admitido o impedimento ou a suspeição pelo relator, o feito será redistribuído pelo revisor. Os autos serão enviados ao desembargador que lhe suceder no órgão julgador. Artigo 317. Na hipótese do parágrafo 1º do artigo anterior, fim da instrução, os autos serão conclusos ao relator, que disporá do prazo de 10 dias para apresentar o processo para julgamento em mesa, sem a presença do magistrado arguido. Da exceção da verdade. Artigo 318. A exceção da verdade será admitida, incidentalmente, na ação penal originária, e o seu procedimento será regulado pelas leis processuais. Artigo 319. A decisão da exceção será formalizada em acórdão autônomo ou integrará o acórdão da ação penal originária. Da anistia, da graça e do indulto. Artigo 320. O pedido de anistia, de graça ou de indulto poderá ser efetuado por petição do condenado, de qualquer pessoa do povo, do Conselho Penitenciário ou do Ministério Público. A extinção da punibilidade decorrente de anistia, graça ou indulto será decidida pelo tribunal nos processos de sua competência originária, e o presidente atuará como relator. O condenado poderá recusar a comutação da pena. Da habilitação. Artigo 321. A habilitação incidente será requerida ao relator, nos próprios autos, suspendendo-se o processo. O relator determinará a citação do requerido para responder em 5 dias. As partes apresentarão prova documental e rol de testemunhas juntamente com a inicial ou com a contestação. Terminada a instrução, o relator, em 5 dias, apresentará o processo para julgamento em mesa, perante o órgão competente para julgamento da causa principal. Artigo 322. A habilitação não dependerá de decisão do relator e será processada nos autos da causa principal. Do incidente de falsidade. Artigo 323. O incidente de falsidade será suscitado ao relator da causa principal, de acordo com o procedimento contido no Código de Processo Civil, perante o órgão competente para o julgamento da causa principal. Da tutela provisória nos processos de competência originária e das medidas cautelares nos feitos criminais. Artigo 324. Nos processos de competência originária, a tutela provisória atenderá ao disposto na legislação processual civil. Artigo 325. Nos feitos criminais, as medidas cautelares, antecedentes ou incidentais, atenderão ao disposto na legislação processual penal. Da reabilitação. Artigo 326. O incidente de reabilitação relativo a causas criminais de competência originária do tribunal será processado pelo mesmo relator da condenação, que poderá ordenar as diligências necessárias à instrução, ouvida sempre a Procuradoria-Geral de Justiça, obedecendo-se, no que couber, às disposições do Código de Processo Penal. Os pedidos de reabilitação serão sempre julgados pelo Conselho Especial. Da restauração de autos. Artigo 327. A restauração de autos atenderá aos termos da legislação processual e poderá ser requerida por qualquer das partes. Artigo 328. A restauração de autos será processada perante o órgão julgador originário e sempre que possível será distribuída ao respectivo relator. Em se tratando de crime de ação penal pública, a restauração de autos poderá ser iniciada mediante portaria do presidente do tribunal ou do respectivo relator. Artigo 329. O relator determinará o envio dos autos ao juízo de origem para que se promova a restauração dos atos nele realizados. Devolvidos os autos ao tribunal, a restauração será complementada e proceder-se-á ao julgamento. Da súmula. Artigo 330. O tribunal, na forma prevista neste regimento, editará enunciado de súmula correspondente à sua jurisprudência dominante. Os enunciados refletirão as circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua edição. Artigo 331. A edição de enunciado de súmula pode ser proposta por qualquer desembargador.
A proposta será encaminhada à Comissão de Jurisprudência com indicação dos precedentes e sugestão de enunciado. A Comissão de Jurisprudência se manifestará sobre a proposta no prazo de 10 dias, podendo sugerir outra redação para o enunciado. A Comissão de Jurisprudência poderá propor de ofício a edição de enunciado de súmula, observado o disposto no parágrafo 1º. Fixada a tese nos incidentes de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, a Comissão de Jurisprudência deliberará sobre a conveniência de proposição de correspondente enunciado de súmula. Artigo 332. A proposta de súmula será distribuída ao Conselho Especial, à Câmara de Uniformização ou à Câmara Criminal. Cópia da proposta e da manifestação da Comissão de Jurisprudência será encaminhada aos desembargadores com antecedência de 5 dias da sessão de deliberação. Artigo 333. A aprovação da súmula depende do voto da maioria absoluta do Conselho Especial, da Câmara de Uniformização ou da Câmara Criminal. Artigo 334. A revisão da súmula poderá ser proposta por qualquer desembargador ou pela Comissão de Jurisprudência e atenderá ao disposto nos artigos antecedentes. O procedimento de revisão será instaurado sempre que a matéria for decidida de modo diverso na sistemática de julgamento de casos repetitivos e no incidente de assunção de competência. A critério do relator, poderão ser realizadas audiências públicas e autorizada a participação de pessoas, órgãos ou entidades que possam contribuir para a rediscussão da tese. Artigo 335. Proferido o acórdão, no prazo para a respectiva publicação será remetida a cópia à Comissão de Jurisprudência, que deverá efetuar, em ordem numérica de apresentação, o registro da súmula e do acórdão, na íntegra, em livro especial, lançando na cópia recebida o número de registro e arquivando-a em seguida. Lançar a súmula em ficha, que conterá todas as indicações identificadoras do acórdão, bem como o número previsto na alínea anterior, arquivando-a em ordem alfabética, por assunto. Providenciar a publicação do acórdão na Revista de Jurisprudência do Tribunal, sob o título Uniformização de Jurisprudência. A revisão de súmula atenderá ao disposto neste artigo. Artigo 336. Todos os enunciados da súmula, os posteriores adendos ou as emendas, datados e numerados em ordem contínua, serão publicados 3 vezes seguidas no Diário da Justiça Eletrônico. Todas as edições posteriores à súmula conterão os adendos e as emendas. Artigo 337. A citação da súmula, pelo número correspondente, perante o Tribunal e seus demais órgãos judiciários, dispensará referência a outros julgados no mesmo sentido. Do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Artigo 338. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica atenderá aos termos da legislação processual e poderá ser requerido por qualquer das partes ou pelo Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. Artigo 339. O incidente será processado perante o órgão julgador originário e, sempre que possível, distribuído ao respectivo relator. Artigo 340. O relator poderá indeferir de plano o incidente, quando manifestamente incabível a sua instauração. Quando a petição não descrever fatos e fundamentos jurídicos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica. Quando manifestamente improcedente a desconsideração da personalidade jurídica. Da decisão do relator cabe agravo interno. Artigo 341. Admitida a instauração do incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 dias. Artigo 342. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão monocrática do relator. Da decisão do relator cabe agravo interno. Artigo 343. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou oneração de bens, havida em fraude de execução, será ineficaz em relação ao requerente. Das disposições finais. Das disposições gerais. Artigo 344. O ano judiciário do Tribunal inicia-se e termina, respectivamente, no primeiro e no último dia útil do ano. Nos dias em que não houver expediente forense normal, o Tribunal funcionará em sistema de plantão permanente.
O Tribunal Pleno regulamentará o plantão judiciário de segunda instância. Será publicada no Diário da Justiça eletrônico e na página do Tribunal na internet a escala mensal dos desembargadores que deverão cumprir os plantões judiciais. Artigo 345. O Tribunal inicia os trabalhos no dia 7 de janeiro e os encerra no dia 19 de dezembro, com realização de sessão do Tribunal Pleno, postergando ou antecipando as respectivas datas, se necessário, para dia útil. Artigo 346. Os presidentes dos órgãos julgadores e os relatores das causas de competência do Tribunal poderão, mediante simples comunicação aos diretores de secretaria, delegar a assinatura de atos de citação, de notificação e de intimação ou a comunicação de ordens ou de decisões. Dos prazos. Artigo 347. Os prazos do tribunal serão contados a partir da publicação do ato no Diário da Justiça eletrônico ou, se determinado, a partir da intimação pessoal ou da ciência por outro meio. A contagem dos prazos será feita de acordo com as leis processuais. Artigo 348. Não correm os prazos no período de feriado forense, salvo nas hipóteses previstas na lei ou neste regimento. Os prazos também serão suspensos ou interrompidos na ocorrência de obstáculos judiciais ou de motivo de força maior, comprovados e reconhecidos pelo presidente ou pelo tribunal. As informações oficiais apresentadas fora do prazo, por justo motivo, poderão ser admitidas se ainda oportuna sua apreciação. Artigo 349. A utilização de sistemas de informática e telemática é admissível para a remessa de documentos ao tribunal, e os originais deverão ser entregues na secretaria do órgão julgador, necessariamente, para convalidação, até 5 dias após o término dos prazos. A não apresentação do original implicará o arquivamento do documento recebido. Dos dados estatísticos. Artigo 350. As estatísticas dos trabalhos judiciários do Tribunal, nos termos da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, serão publicadas no Diário da Justiça eletrônico, mensalmente. Da divulgação da jurisprudência do Tribunal. Artigo 351. São repositórios oficiais da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, além da revista e das próprias súmulas, o Diário da Justiça eletrônico e as publicações de outras entidades autorizadas. Artigo 352. A Comissão de Jurisprudência fornecerá cópia autêntica dos acórdãos aos órgãos de divulgação especializados em matéria jurídica que forem autorizados como repositórios oficiais da jurisprudência do Tribunal. Artigo 353. Para a habilitação prevista no artigo anterior, o representante ou o editor responsável pela publicação solicitará a inscrição ao presidente da Comissão de Jurisprudência em petição que conterá os seguintes elementos: nome, sede e endereço da pessoa jurídica que edita a revista. Nome de seu diretor ou editor responsável. Um exemplar dos 3 últimos números antecedentes ao mês do pedido de inscrição, o que será dispensado no caso de a biblioteca do tribunal já possuir os referidos números em seu acervo. Compromisso de os acórdãos selecionados para publicação corresponderem, na íntegra, às cópias fornecidas oficialmente pelo tribunal, autorizada a supressão do nome das partes e dos respectivos advogados. Artigo 354. O deferimento da inscrição implicará a obrigação de fornecer, gratuitamente, 2 exemplares de cada publicação à biblioteca do tribunal. Artigo 355. A inscrição poderá ser cancelada a qualquer tempo, por conveniência do tribunal. Artigo 356. As publicações inscritas poderão mencionar o registro do tribunal como repositório autorizado de divulgação de seus julgados. Artigo 357. A Comissão de Jurisprudência, ou outro órgão designado, manterá atualizado o registro das inscrições e dos cancelamentos, além de se articular com a biblioteca para acompanhar o atendimento da obrigação prevista no artigo 354. Artigo 358. Constará do Diário da Justiça eletrônico a ementa de todos os acórdãos. A Comissão de Jurisprudência, ou outro órgão designado, selecionará os acórdãos que devam ser publicados, em inteiro teor, na revista oficial adotada pelo Tribunal.
A revista de jurisprudência do Tribunal divulgará a jurisprudência da Corte, da organização, da composição e da competência administrativa do Tribunal, da organização administrativa. Artigo 359. O Tribunal funciona em sessões administrativas do Tribunal Pleno, do Conselho Especial, do Conselho da Magistratura, da composição e da competência administrativas do Tribunal Pleno. Artigo 360. O Tribunal Pleno, integrado por todos os desembargadores, será presidido pelo presidente do Tribunal. O Tribunal Pleno somente se reunirá na presença de desembargadores em número equivalente, no mínimo, ao inteiro que se seguir a metade de seus membros. Quando exigido quórum qualificado para deliberação, o Tribunal Pleno não se reunirá sem que estejam presentes desembargadores em número equivalente, no mínimo, a 2/3 dos membros que o integram. Far-se a verificação de quórum de instalação no início da sessão de julgamento. Artigo 361. Compete ao Tribunal Pleno dar posse aos membros do Tribunal, eleger o presidente, o primeiro vice-presidente, o segundo vice-presidente e o corregedor da Justiça, assim como dar-lhes posse. Decidir sobre o acesso ao cargo de desembargador. Eleger os desembargadores e os juízes de direito que devam integrar o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, na condição de membros efetivos e substitutos. Elaborar a lista tríplice para o preenchimento das vagas correspondentes ao quinto reservado aos advogados e aos membros do Ministério Público. Elaborar a lista para a nomeação de advogados que integrarão o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, nos termos do artigo 120, inciso 3º, da Constituição da República. Eleger os membros do Conselho Especial. Decidir sobre remoção, promoção e permuta de magistrados, podendo abster-se temporariamente de indicar nomes, se assim recomendar o interesse público. Escolher os membros das comissões de regimento, de jurisprudência e de acompanhamento de estágio probatório, bem como deliberar sobre a recondução dos seus membros. Decidir sobre vitaliciamento de juiz de direito substituto ou afastamento das respectivas funções. Pronunciar-se sobre a regularidade das contas do presidente do tribunal. Aprovar o regimento interno, as respectivas emendas, os atos regimentais, bem como o regimento administrativo das secretarias do Tribunal e da Corregedoria da Justiça. Aprovar o regimento interno das turmas recursais dos juizados especiais cíveis e criminais do Distrito Federal e suas emendas. Deliberar sobre matéria relativa à organização judiciária, inclusive instalação, extinção, transformação, remanejamento e desmembramento de varas e circunscrições judiciárias. Conhecer do plano de administração apresentado pelo presidente no início da gestão. Decidir matéria administrativa de grande relevância, a critério do Conselho Especial ou dos membros da administração superior. Propor alterações na Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios e exercer as demais atribuições que lhe são conferidas pela Constituição ou por lei. Definir o direcionamento estratégico, monitorar os resultados e fomentar a prestação de contas, garantindo que as ações e os resultados da organização observem o interesse público primário. Do Conselho Especial. Artigo 362. O Conselho Especial, no exercício das funções administrativas, somente se reunirá na presença de desembargadores em número equivalente, no mínimo, ao inteiro que se segue a metade de seus membros. No procedimento administrativo disciplinar relativo a magistrados, verificada, antes do início da sessão, a inexistência de quórum de deliberação, o presidente, de ofício ou a requerimento de qualquer desembargador, convocará desembargadores para substituição dos ausentes entre os presentes no tribunal, observada a suplência e a ordem de antiguidade. A suspeição e o impedimento de integrante do Conselho Especial, no procedimento indicado no parágrafo anterior, deverão ser comunicados, preferencialmente, antes da abertura da sessão, ao presidente, que convocará desembargador substituto. Artigo 363. Compete ao Conselho Especial, no exercício das funções administrativas, julgar, em última instância, os recursos administrativos contra as decisões do presidente do tribunal,
do primeiro vice-presidente, do segundo vice-presidente e do corregedor da Justiça, salvo quando da decisão resultar criação ou aumento de despesa orçamentária. Aplicar sanções disciplinares, decidir sobre exoneração, disponibilidade e aposentadoria ou remoção compulsórias de magistrados. Avocar, para decisão, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, procedimentos administrativos em curso no tribunal. Designar os membros para compor a comissão de concurso para ingresso na magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, autorizar a realização de concurso e homologar o seu resultado. Decidir sobre o afastamento de qualquer magistrado em missão oficial, para aperfeiçoamento profissional ou que, de qualquer modo, importe em ônus para os cofres públicos. Excetuam-se as viagens em missão oficial, inclusive as do presidente, desde que não excedam a 7 dias, nem impliquem afastamento do território nacional, bem como os deslocamentos do corregedor da Justiça ou de juiz por ele designado para realização de inspeção e correição nos territórios federais. Aplicar a penalidade de perda de delegação a notários e oficiais de registro. Aprovar a proposta do regimento de custas das serventias judiciais e dos serviços notariais e de registro para encaminhamento ao Poder Legislativo. Aprovar a indicação, sem perda da titularidade e da designação, de até 2 juízes de direito auxiliares da Presidência, 1 juiz de direito auxiliar da primeira vice-presidência, 1 juiz de direito auxiliar da segunda vice-presidência e 3 juízes de direito auxiliares da Corregedoria da Justiça. Aprovar a eliminação de documentos, observadas as cautelas legais. Declinar para o Tribunal Pleno matéria administrativa de grande relevância, pelo voto da maioria simples. Estabelecer diretrizes gerais que serão observadas pela direção do Tribunal. Deliberar sobre a convocação de juiz de direito para substituir desembargador nos casos de afastamento previstos neste regimento. Decidir sobre pedido de aproveitamento de magistrado colocado em disponibilidade em razão de processo disciplinar. Decidir matéria submetida à sua deliberação pela administração superior. Do Conselho da Magistratura. Artigo 363-A. O Conselho da Magistratura, composto do presidente, do primeiro vice-presidente, do segundo vice-presidente e do corregedor da Justiça, funcionará como órgão deliberativo da administração superior. O Conselho da Magistratura se reunirá com a presença de, no mínimo, 3 de seus membros. As sessões administrativas do Conselho da Magistratura serão registradas em ata, que será subscrita por seus membros e pelo secretário-geral do TJDFT, que as secretariará. Artigo 363-B. São competências administrativas do Conselho da Magistratura. Deliberar sobre matéria administrativa, podendo submetê-la ao Tribunal Pleno ou ao Conselho Especial, no exercício das funções administrativas, para análise, referendo ou ratificação. Apreciar a questão envolvendo o sistema de governança do TJDFT, observadas as diretrizes e os princípios estabelecidos pelo Tribunal Pleno e pelo Conselho Especial, no exercício das funções administrativas. Qualquer membro do Conselho da Magistratura pode submeter a esse colegiado matéria que repute relevante, previamente ao exame dela pelo Tribunal Pleno ou pelo Conselho Especial, no exercício das funções administrativas. Na hipótese do parágrafo 1º deste artigo, caso a matéria envolva ordenação de despesas, a manifestação do colegiado terá caráter opinativo. A atuação administrativa do Conselho da Magistratura se faz sem prejuízo das competências regimentais do Tribunal Pleno ou do Conselho Especial, no exercício das funções administrativas. Das disposições comuns aos capítulos anteriores. Artigo 364. A substituição do presidente do Tribunal Pleno e do Conselho Especial, no exercício de suas funções administrativas, bem como a de seus membros, obedecerá ao disposto no artigo 57. Artigo 365. O presidente do tribunal determinará, mediante ato próprio, as datas de reunião do Tribunal Pleno e do Conselho Especial para exercício das funções administrativas. A pauta do julgamento, acompanhada dos respectivos relatórios, será encaminhada aos gabinetes dos desembargadores com pelo menos 5 dias de antecedência, salvo situação devidamente justificada e sem objeção da maioria do colegiado.
Serão convocadas sessões extraordinárias sempre que necessário ou mediante requerimento de 1/3 dos integrantes dos respectivos órgãos. Salvo urgência devidamente justificada, a convocação de sessão extraordinária será feita, mediante a entrega de ofício nos gabinetes dos desembargadores, pelo menos 3 dias antes da data designada. Artigo 366. Aplica-se ao presidente do Tribunal Pleno e do Conselho Especial, no exercício das funções administrativas, no que couber, o disposto no artigo 29, incisos 1º a 5º. O presidente proferirá voto no caso de empate, no julgamento que depender de quórum qualificado para apuração do resultado e nas eleições ou indicações do tribunal. Das atribuições administrativas do presidente do tribunal, do primeiro vice-presidente, do segundo vice-presidente e do corregedor da Justiça. Das atribuições do presidente do tribunal. Artigo 367. São atribuições administrativas do presidente do tribunal: convocar eleições para os cargos de direção do Tribunal de Justiça. Prover os cargos dos serviços auxiliares na forma da lei. Expedir os atos de nomeação, exoneração, remoção, promoção, acesso, disponibilidade e aposentadoria de magistrados e servidores da Justiça. Determinar a realização de concurso público para provimento dos cargos de servidores da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Convocar desembargador para substituição de membro do Conselho Especial, por ocasião de férias, afastamentos e impedimentos, observados os critérios estabelecidos neste regimento. Solicitar ao Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios e ao Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Distrito Federal, lista sextupla para início dos procedimentos referentes ao preenchimento das vagas correspondentes ao 5º Constitucional. Indicar os membros e os respectivos suplentes das comissões permanentes para aprovação do Tribunal Pleno. Coordenar e normatizar o funcionamento das unidades que integram a estrutura organizacional da Presidência, em conformidade com a política de governança institucional. Nomear os juízes de direito substitutos e dar-lhes posse, observada a ordem de classificação do respectivo concurso. Expedir atos de designação nos casos de promoção, de remoção e de permuta. Receber o pedido de afastamento com a finalidade de aperfeiçoamento profissional, formulado por membro do tribunal, e determinar a respectiva distribuição a um relator. Ceder servidores do quadro do tribunal e requisitar os de outros órgãos. Instaurar sindicância ou processo administrativo disciplinar para apurar falta cometida por servidores lotados na secretaria do tribunal. Baixar instruções necessárias para a aplicação do ajustamento de conduta a servidores lotados na secretaria do tribunal, a quem se possa atribuir infração disciplinar, punível com advertência. Aplicar sanções disciplinares aos servidores lotados na secretaria do tribunal e a pena de demissão aos servidores da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Decidir sobre as questões administrativas de interesse dos magistrados e dos servidores da Justiça, ressalvada a competência dos órgãos colegiados. Organizar e publicar, anualmente, as listas de antiguidade dos magistrados. Decidir sobre matéria administrativa pertinente à organização e ao funcionamento da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, podendo submeter ao Tribunal Pleno ou ao Conselho Especial as matérias que entender convenientes. Fazer publicar, no mês de dezembro de cada ano, a relação de todas as circunscrições e varas instaladas na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Pronunciar-se sobre a regularidade das contas de quaisquer ordenadores de despesas do quadro do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Apresentar ao Tribunal Pleno, anualmente, até o 1º dia de março, relatório circunstanciado das atividades da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, relativo ao ano anterior. Autorizar, na forma da lei, a ocupação de áreas do Palácio da Justiça, de seus anexos ou de áreas próprias do Tribunal, no Distrito Federal e nos Territórios, assim como fixar a respectiva retribuição pecuniária devida por outros órgãos de entidades oficiais e por serventias não remuneradas por órgãos públicos ou por quaisquer outros serviços. Outorgar delegação para o exercício da atividade notarial e de registro, na forma da lei. Apresentar um plano de administração ao Tribunal Pleno em 30 dias, contados de sua posse.
Praticar os atos cuja competência lhe for delegada pelo Tribunal Pleno ou pelo Conselho Especial, no exercício das funções administrativas. Decidir sobre o afastamento de qualquer magistrado em missão oficial, desde que não excedam a 7 dias e nem impliquem afastamento do território nacional, os quais dependerão de deliberação do Conselho Especial. Deliberar sobre o processamento do pedido de aproveitamento de magistrado colocado em disponibilidade em razão de processo disciplinar. Exercer as demais funções que lhe são conferidas neste regimento. Das atribuições do primeiro vice-presidente do Tribunal. Artigo 368. São atribuições administrativas do primeiro vice-presidente. Substituir o presidente do tribunal em suas faltas ou impedimentos. Dar posse aos servidores do quadro do Tribunal de Justiça e àqueles investidos em cargo em comissão. Presidir a comissão de concurso para ingresso na magistratura do Distrito Federal e dos territórios. Conceder férias e licenças aos magistrados. Designar juiz de direito substituto e juiz de direito dos territórios para exercerem as funções a eles conferidas em lei. Coordenar a política de gestão documental do tribunal. Coordenar a política de desenvolvimento e de aperfeiçoamento jurisprudencial e de biblioteconomia do tribunal. Coordenar e normatizar o funcionamento das unidades que integram a estrutura organizacional da primeira vice-presidência, em conformidade com a política de governança institucional. Exercer atribuições que lhe forem delegadas pelo presidente do tribunal e as demais funções que lhe forem conferidas neste regimento. A delegação de competência far-se-á por ato conjunto do presidente e do primeiro vice-presidente. Das atribuições do segundo vice-presidente do tribunal. Artigo 369. São atribuições administrativas do segundo vice-presidente. Substituir o presidente do tribunal em suas férias, afastamentos, ausências ou impedimentos eventuais, caso o primeiro vice-presidente esteja impossibilitado de fazê-lo. Coordenar a política de mediação, de conciliação e de soluções alternativas de conflitos de interesses na Justiça do Distrito Federal. Presidir a Comissão Permanente de Apoio ao Concurso de Servidores e de Serviços de Notas e de Registro. Coordenar e normatizar o funcionamento das unidades que integram a estrutura organizacional da segunda vice-presidência, em conformidade com a política de governança institucional. Exercer quaisquer das atribuições do presidente do tribunal, previstas em lei ou neste regimento, que lhe forem delegadas. A delegação de competência far-se-á por ato conjunto do presidente e do segundo vice-presidente. Das atribuições do Corregedor da Justiça. Artigo 370. São atribuições administrativas do Corregedor da Justiça. Realizar inspeções e correições nos serviços judiciais e extrajudiciais do Distrito Federal e dos territórios e zelar para que os serviços sejam prestados com rapidez, qualidade e eficiência. Realizar, anualmente, inspeções e correições nos livros dos notários e registradores dos territórios, com o intuito de verificar o cumprimento do disposto na Lei 6.634, de 2 de maio de 1979, podendo delegar essa atribuição a juiz de direito. Expedir provimentos, portarias e instruções necessários ao bom funcionamento dos serviços da Justiça de primeiro grau e dos serviços notariais e de registros no Distrito Federal, podendo delegar essa atribuição ao Secretário-Geral da Corregedoria da Justiça. Expedir as instruções necessárias para o serviço de distribuição de feitos no primeiro grau de jurisdição. Propor ao Tribunal Pleno a aprovação da estrutura administrativa da Secretaria da Corregedoria da Justiça e das suas atribuições. Fiscalizar o procedimento funcional dos magistrados de primeiro grau, de ofício ou mediante reclamação, e propor ao Conselho Especial, se for o caso, a instauração de processo administrativo. Receber e instruir o pedido de afastamento com a finalidade de aperfeiçoamento profissional, formulado por magistrado de primeiro grau, e submetê-lo ao Conselho Especial. Designar os juízes diretores dos fóruns das circunscrições do Distrito Federal. Fiscalizar a atividade dos juízes de paz e fixar a importância que será recebida para a celebração de casamento, observado o regimento de custas das serventias judiciais e dos serviços notariais e de registro. Expedir atos de designação ou de substituição dos tabeliães e dos oficiais de registro, nas hipóteses de vacância ou afastamento compulsório do titular.
Indicar a nomeação diretor de secretaria quando houver vacância do titular da vara e designar servidor para substituí-lo em seus impedimentos. Indicar os contadores partidores, os distribuidores e os depositários públicos, bem como designar um dos depositários públicos como coordenador dos depósitos públicos. Regular as atividades dos contadores partidores e distribuidores e as do depositário público, dispondo especialmente sobre as formas de controle dos bens em depósito. Determinar o número de servidores com fé pública para cada ofício judicial. Decidir sobre as questões administrativas relativas aos servidores lotados na Secretaria da Corregedoria da Justiça, ressalvada a competência dos órgãos colegiados. Instaurar sindicância ou processo administrativo disciplinar para apurar falta cometida por servidores lotados na Corregedoria da Justiça e nos órgãos a ela subordinados, bem como por tabeliães e oficiais de registro, impondo-lhes, no limite de sua competência, as penalidades cabíveis, ou propor ao presidente a aplicação da pena de demissão, na forma do artigo 367, inciso 15. Julgar recursos administrativos relativos a sanções disciplinares aplicadas pelos magistrados aos servidores que lhes sejam subordinados. Conduzir os procedimentos de remoção de juízes de direito e de promoção de juízes de direito substitutos, relatando a matéria no Tribunal Pleno. Coordenar e normatizar o funcionamento das unidades que integram a estrutura organizacional da Corregedoria da Justiça, em conformidade com a política de governança institucional. Expedir as instruções necessárias para aplicação de ajustamento de conduta a servidores lotados nos ofícios judiciais, extrajudiciais e na Secretaria da Corregedoria da Justiça, a quem se possa atribuir infração disciplinar, punível com advertência ou considerada de lesividade mínima. Exercer as demais funções que lhe são atribuídas neste regimento e praticar os atos cuja competência lhe seja delegada. O Corregedor da Justiça poderá delegar a juízes a realização de inspeções e correições nos serviços judiciais e extrajudiciais, bem como a presidência de processos administrativos disciplinares, salvo aqueles que tenham por objeto a apuração da prática de infração penal atribuída a magistrado ou a juiz de paz. A inspeção e a correição nos territórios federais será feita pessoalmente pelo Corregedor da Justiça, com o auxílio de juiz de direito por ele convocado, e abrangerá, no mínimo e em cada ano, a metade das circunscrições neles existentes, de forma que, no final do biênio, estejam todas inspecionadas.